Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Estamos aqui então com o nosso Pod Business de hoje, com temas voltados ao mundo dos negócios, inovação, tecnologia, investimentos e oportunidades. Contamos com a participação de clientes, especialistas, profissionais, líderes empresariais das mais diversas áreas. Queremos convidar você a se inscrever no nosso canal, que está crescendo. Esta semana tivemos uma excelente notícia, passamos já de mais de 1.000 inscritos, com vários conteúdos. Você assina a notificação, você recebe conteúdos dos nossos business partners, com hotéis, vinícolas, negócios, uma série de programas para você no nosso canal. Convido você então, ficar passando aí no seu canal, no seu vídeo, as nossas redes sociais. Inscreva-se lá, você vai ficar recebendo todas as notificações do Pod Business. E hoje, mais do que especial, a gente está começando uma nova série, eu e minha parceira, Lene. Quem está conosco hoje, Lene? Olá, mais um podcast, o Pod Business da M-Stort. E hoje a gente está iniciando dentro de uma proposta muito interessante do podcast, que é fazer entrevistas com o empreendedorismo feminino, Vlamir. As mulheres estão dominando o mundo, sempre dominaram, e cada vez está ficando mais claro, né? O quanto as mulheres são importantes. Temos hoje aqui conosco duas mulheres, olha, muito fortes no ramo do empreendedorismo, fisioterapeutas, que é a Valéria Bertola e a Mari Moss. Muito obrigada pela presença de vocês e por hoje compartilharem sobre toda essa empreender dentro da área de fisioterapia, dentro da área da saúde, né? Prazer, Valéria, prazer, Mari. Sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, obrigada, Vlamir e a Lene, por esse convite. Nós nos sentimos lisonjeadas e muito felizes, porque, de fato, nós somos uma dupla que somos muito felizes no nosso trabalho. O trabalho, para nós, é forte, assim, é uma coisa que nos move. Muitas vezes as pessoas nos questionam o que nos move. Eu acho que o Estúdio Posturale, que agora, em abril, está fazendo 20 anos, eu acho que é uma das coisas que nos move. Verdade. Acho que o trabalho sempre esteve presente, né? Fora todas as características que a gente teve desde que a gente se encontrou, que eu e a Mari, a gente se encontrou na faculdade, já no segundo semestre. Tivemos afinidades e, até então, não nos desgrudamos mais, né, Mari? Então, a gente criou toda a parte acadêmica juntas, sempre pegamos todas as disciplinas juntas para fazer juntas, toda a carreira da parte da faculdade. E aí, depois, iniciamos com um plano profissional. E isso que a gente quer que vocês contem pra gente, né? Tanto a Valéria quanto a Mari. Nessa questão da evolução profissional de vocês, quais foram os cursos que vocês fizeram e em qual área vocês ali se estabeleceram? Eu acho que, primeiramente falando, eu acho que o que nos levou, assim, ao crescimento e aonde a gente está hoje é a vontade do querer aprender sempre mais. Então, a gente iniciou há 20 anos atrás, nós, com muita sede, né, de querer fazer diferente, nós fomos para a Itália. Lá, fazer um curso com uma professora super bem renomada, que é a Ana Cova, que foi uma sucessora do Joseph Pilates. Lá nós permanecemos por 7 meses, estudando, vivenciando o método Pilates. Dentro da sua originalidade, né? Então, a gente sempre foi para lá realmente querer beber, assim, da fonte, né? O que tivesse de mais puro para a gente realmente ter uma base muito forte para poder conciliar isso, né, com os ensinamentos da fisioterapia e, em cima disso, montar o nosso negócio. Na época, não se ouvia falar de Pilates em Porto Alegre. Inclusive, quando a gente estava indo, a gente falava o que estava indo fazer, mas o que é Pilates, né? Ninguém de Porto Alegre, assim, inclusive, quando a gente retornou e montou o nosso negócio, a gente repetia para 90% das pessoas. O que vocês estão fazendo? Pilates. Mas o que é o Pilates? Hoje em dia é uma coisa já pré-estabelecida
na cabeça de cada cliente, né? Não, Mas, Valene, tem gente que ainda tem dúvida, né, sobre o que é Pilates e o que é uma academia. Né? Pois é, uma academia de musculação ali. Qual a diferença, então, do Pilates para uma academia normal de musculação? O que trata mais a posturar ali, no caso? dentro da nossa metodologia, né, que no momento que a gente retornou da Itália com o Pilates clássico, a gente uniu junto o conhecimento da fisioterapia e a gente montou nossa própria metodologia, inclusive de forma de atendimento. 2 clientes por horário, sempre com o fisioterapeuta. Então, a gente percebe que se tu aplicar o exercício original em todo cliente, tu precisa de certos reforços, alongamentos, né? Tu talvez vá se dar bem com o exercício e tu não. Então, a gente tem que ver a individualidade de cada um, ver de que forma cada corpo está, o que precisa ser alongado, fortalecido, reabilitado, ou qual a postura que a gente precisa melhorar. E são músculos totalmente diferentes que talvez tu precise trabalhar ou a Lene. Então, a gente consegue, dentro dessa visão da fisioterapia e outros cursos que a gente foi fazendo ao longo dos 20 anos, a gente consegue ter a identificação de quais são os grupos musculares que precisam ser mais trabalhados, mobilizados ou alongados, né, determinando o trabalho com cada cliente, né. Fora isso da musculação com o Pilates, eu acho que tem uma coisa assim bem objetiva para explicar. A musculação, na maioria das suas vezes, ela é realizada em equipamentos onde trabalha um grupo muscular isolado. Já o Pilates, ele tem uma conexão de diversas cadeias musculares e diversos músculos atuando ao mesmo tempo. Então, muitas vezes tu tá fazendo uma força de braço, mas eu vou estar te dizendo, tu vai trazer o teu braço para baixo com a força do teu grande dorsal, acionando o teu abdômen, ativando toda essa parte também da estabilização pélvica. Então, é um grupo muscular na musculação, muitas vezes, que tu trabalha, e já no Pilates é a conexão e informação com vários músculos ao mesmo tempo. Depois de um ano voltado da Itália, né, nós começamos a atender, né, várias pessoas, muitas procuras. Voltamos novamente para a Itália para fazer uma prova, né, dessa formação que a gente fez. E nesse mesmo momento nós conhecemos uma técnica de gyrotonic. E fizemos a primeira etapa lá e depois mais 2 etapas no Rio de Janeiro, que é uma outra técnica que agregou e hoje a gente utiliza dentro da metodologia Posturale. Eu sempre falo que cada curso, cada formação abre a nossa mente e auxilia, ela agrega muito valor aos atendimentos. Então, esse gyrotonic, ele nos ensinou essa questão da decapitação das articulações, do entendimento, do mais entendimento do corpo, trabalha bastante mobilidades em movimentos mais tridimensionais. Então, é um pouco diferente do Pilates. E com o passar do tempo, mais formações, fizemos a formação do LPF, que é uma outra formação. Então, eu acho que hoje, falando num diferencial que a Posturale pode oferecer para o cliente, é poder oferecer os exercícios adequados e certos para cada indivíduo. Cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma vida, tem um passado, e o corpo, ele demonstra muito isso, ele fala muito isso. Eu acho que hoje nós temos uma leitura, né, de cada pessoa, que as pessoas são únicas, e sabemos indicar os exercícios adequados para cada uma. E com isso, a gente obtém muitos bons resultados. Não tem um período assim, né? A pessoa vai ficar 2 meses fazendo, 3 meses. Não, isso é uma continuidade, né? Tem digamos assim, um tratamento ali de longo prazo, né? A gente tem clientes que estão com a gente há 20 anos. A Linha sabe fidelizar muito bem nossos clientes. E eu acredito que seja por esse amor ao nosso trabalho e propósito que ele tem, né? Então, no momento que tu chegar para nós e falar, gurias, eu tô com uma dor cervical que me persegue já há muito tempo, a gente vai começar a entender melhor o teu corpo, usar exercícios específicos, tu vai percebendo a tua melhora. E tu vai percebendo, não, realmente eu tenho que estar aqui, porque isso aqui me faz falta quando eu me alongo, quando eu faço exercício de força, quando eu consigo unir tudo isso dentro do teu corpo, tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E a gente sabe que o exercício é uma constante na vida da pessoa, né? Então, a gente tem pessoas que estão há 20 anos com a gente e
e dizem, né? Olha, a gente Estou melhorando. vai se aposentar aqui, né? E olha, tem pessoas que estão melhores hoje do que quando chegaram. Esse é o propósito também, né? Apesar do envelhecimento, estão melhores agora do que antes. Eu acho que é o estilo de vida. A gente propõe isso. Nosso propósito é melhorar o estilo de vida e dar qualidade de vida para o nosso cliente. A gente ensina a ele se observar, a ele se mover, a ele se respeitar, né? E isso tudo também com progressões. Então, uma pessoa idosa, ela tem que fazer as coisas com mais calma, com mais cautela, para evitar as quedas, para manter a funcionalidade do seu dia a dia. Então, isso é um exemplo, né? Para quem trabalha o dia todo sentado ou de pé, né? Dá uma pausa, tu pode fazer esse exercício ou aquele, a gente cobra na próxima aula, como é que tu ficou? Conseguiu fazer, não conseguiu fazer? Então, a gente tem um propósito muito claro, não só com a nossa empresa, mas com a nossa clientela. E a gente passa isso para os profissionais que vêm prestar serviço com a gente. Então, a gente diz que tem que ter um perfil para trabalhar, né, dentro do estúdio postural. Tu quer prestar serviços? Então, tu tem que ter. Hoje a gente já percebe, né? O amadurecimento faz a gente já perceber, né? Qual é o propósito de cada profissional. Então, as profissionais que vêm prestar serviço com a gente também passam por uma formação, um treinamento, já dentro do propósito, né? Do que é o nosso trabalho, para que cuide desses clientes tão bem quanto a gente cuida, né? E meninas ambas da fisioterapia, né? Decidiram ir atrás de algo totalmente diferente aqui para o estado do Rio Grande do Sul, porque provavelmente se em Porto Alegre não era conhecido, nas regiões do interior também não deveria ser, né? E aí esse amor pela profissão de vocês fez com que vocês procurassem outras formações para dar benefício pro paciente. Esse é o olhar da Posturale, né? É, Isso mesmo. eu acho que a nossa trajetória, eu sou um pouco mais velha do que a Mari. Meu segundo grau foi noturno, eu fiz técnico em contabilidade. E depois eu fiz 2 semestres de direito. Então, assim, vem de uma outra área, né? E daí, daqui a pouco, encontrei uma amiga, vi um livro de anatomia e aquilo... E eu nunca tinha vindo para Porto Alegre, eu não conhecia Porto Alegre. Tinha ido só até Fiergues e não conhecia Porto Alegre e resolvi vir. Então, não tinha colega de turma, alguém que veio fazer vestibular junto, não tive isso. E por coincidência, eu e a Mari, a gente morava na mesma rua, a 1 quadra de diferença. Então, eu sou uma pessoa que acredito na energia das pessoas, que o que a gente deseja profundamente, se é uma coisa que vai fazer bem, não só para ti, mas para as outras pessoas também, elas acontecem. E quando tu tem um objetivo claro na tua cabeça, eu acho que fica mais fácil de tu alcançar ele. Então, assim, o meu propósito sempre foi, assim, trabalhar, ganhar dinheiro com algo que eu gostasse, não depender de homem para fazer a minha vida, que o homem viesse para agregar isso, né? Somali. E eu acho que a nossa trajetória, desde que a gente estava na faculdade, sempre foi de muita parceria. Parceria, a gente foi aprendendo juntas, a gente foi construindo juntas, a gente foi tendo filhos juntas também, se combinando. A gente brinca que os nossos maridos falam que antes de ter filhos, a gente combinava uma com a outra. Então a gente, agora eu vou, agora tu vai, sabe? E assim a gente tem... De 2 em 2 anos a gente teve um filho, a gente tem 4 total. Então, eu acho que muitas pessoas hoje nos perguntam, mas gurias, 20 anos, mas ainda com a Valéria, né? Mas ainda com a Mari, ainda vocês estão em casamento. A gente sempre fala que foi o nosso primeiro casamento, né? Eu acho que é uma conexão, sabe, de propósito. Hoje se usa muito essa palavra propósito. Há 20 anos atrás a gente não usava. Eu acho que é a vontade. Eu acho que a gente sempre teve uma vontade e uma independência. A gente queria crescer por nossa conta. A gente queria ter a autonomia, ter independência. E eu acho que uma parte da nossa felicidade vem disso, das conquistas. As conquistas foram feitas por nós. Hoje nós temos um número de clientes, 300 clientes, e eu acho que isso para nós é uma conquista. Isso ninguém tira da gente. Então eu acho que essa nossa parceria de sempre se ajudar. Uma não tá muito tão bem, a outra tá bem, a gente se empurra, a gente se respeita, a gente se valoriza. Então eu acho que isso carrega a nossa empresa para frente. Pegando esse gancho, como é que é
ter amor à profissão, gostar da profissão, né? Se especializar, fazer cursos, etc. E fazer a gestão da empresa. Nosso Pod Business fala de negócio. Como é que é a gestão desse negócio? Como é que é o dia a dia de vocês ali, atendendo os pacientes, fazendo individual, né? E tendo as contas para pagar ali, olhando para o fluxo de caixa. Como é que faz isso? Eu acho que como a Val começou falando, eu acho que essa parte sempre iniciou mais por ela, por ela ter essa bagagem Técnica e contabilidade. técnica em contabilidade, o PAN, direito. Eu trabalhei 5 anos como bancária também, na época que eu estudava de 2. Isso. Então eu acho que ela começou mais por isso. Ela nos dizia, mas Mari, tu vai ter que fazer isso também, tu tem que saber isso. Tipo, vamos lá. Mari, eu tirar um extrato. Ai, eu não sei tirar extrato aqui, tu não sabe tirar assim, tu vai ter que tirar um extrato, vamos lá, vamos ver. Acho que era o cheque, porque na verdade a minha família tem negócios e também eu sempre fazia aquele office girl, né, no interior, então a gente sabia da lida, né, mas eu acho que muda um pouco quando tu é responsável, né, quando é a tua responsabilidade, eu tenho que fazer. Eu tava fazendo uma coisa pra minha mãe mandada, mas é teu. E eu acho que eu era mais nova e mais imatura, né? Sim. Então, acho que com o tempo, eu acho que a Val foi carregando isso pra gente. Eu fui aprendendo. E eu acho que hoje a gente tira um tempo pra isso, né? Eu acho que a gente cada vez mais está querendo entender sobre a nossa empresa, entender sobre números, entender sobre valores, sobre investimento, sobre pessoas, sobre mercado, projeções, metas, que a gente vai fazer esse ano, que a gente vai fazer no ano que vem. E eu sempre adorei tabelas. Então, na época que eu trabalhei num banco de financiamento de veículos, eu era da parte da cobrança e era caixa também. Então, sempre tinha que ter uma planilha na parte da cobrança, né? Ver o que quem estava inadimplente, quem não estava, né? Então, eu acho que quando a gente começou o nosso negócio, não, ó, a gente tem que colocar aqui quanto por cento a gente vai pegar de financiamento para comprar os equipamentos, porque a gente começou com uma mão na frente e outra atrás. A gente não tinha dinheiro, a gente não queria ficar pedindo para os nossos pais. Então, a gente fez um projeto na época. E aí vem essas conexões, né? Que eu sempre digo, acho que o mundo foi bom com a gente, né? Porque a gente tenta também passar coisas boas para o mundo. Então, a Mari tinha um cunhado que era gerente do Banco do Brasil, que daí já nos explicou como é que a gente fazia o projeto. Daí a gente financiamos todos os equipamentos. Na época, a gente não conseguia equipamentos no Brasil, como a gente consegue hoje, então foram equipamentos importados. Então, foi uma logística que quando a gente pensa assim, não, a gente começou com um balcão, uma sala com equipamentos e muita força de vontade. E aí a gente foi crescendo. Eu me lembro até hoje que depois de uns 4 meses que a gente já estava, né, iniciando ali os nossos atendimentos, a gente sempre conta essa história, que a gente teve um cliente que se chama Paulo Costa. E ele trouxe a mulher e o filho. Então, eram, assim, 3 pessoas da família que faziam. Quando chegou no final do mês que ele teve que pagar para a família, eu fui calcular o valor e eu disse, gente, como é que eu vou falar esse valor para ele? Porque, assim, era um valor expressivo para nós. Bem expressivo. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Daí, Val, quanto é que deu? Ai, 735. Eu me lembro, assim, ele escrevendo no cheque os números. E eu disse, gente, ele vai fazer o cheque de 375 para nós, eu já acreditando nisso. Pô, ele foi embora, eu liguei pra Mari, assim, nem sei como é que a gente se falou, porque na época a gente não tinha, eu acho, nem tinha celular. A gente voltou, já tinha celular. Quando a gente estava na Itália, a gente tinha um celular para as duas. Isso, a gente dividia até o celular, né? E aí eu me lembro que eu liguei, amiga, tu não vai acreditar, eu tô aqui, ó, com um cheque de 735. Dá pra pagar o financiamento do ano. Isso aí, assim, a gente viu aquilo prosperando e a gente sempre dividiu muito as felicidades e a gente divide muito quando tem as tristezas também, porque no empreendedorismo a gente sabe que não é só alegria, né? Como foi na época da pandemia, que foi, eu acho, um dos maiores sustos que a gente levou e onde, mais uma vez, a gente demonstrou a nossa garra e um tino muito bom para o negócio, porque vendo tudo que estava acontecendo no mundo, a gente reuniu as fisioterapeutas exatamente uma semana antes de fechar e disse, gurias, caso ocorra um fechamento, que todo mundo dizia, não, o Brasil é tropical, não vai dar nada, né? Caso ocorra, a gente vai seguir com os atendimentos de forma normal através de ligação do WhatsApp. O cliente vai arrumar um cantinho na casa dele, vai, né? E nós vamos continuar o atendimento. Então, quando aconteceu, e a gente não acreditou, gente, aconteceu.
A gente fez um teste. Grupo, ligamos para as fizemos testes antes até, né? Isso. Com as fisioterapeutas, vamos fazer ligação para 2 clientes, um horário, vai seguir tudo igual. E nós vamos manter os mesmos valores, a gente vai dar sequência nisso. Quando aconteceu, a gente pelo menos estava um pouco assim, sabendo o que nós iríamos fazer, só que sabendo que muitos clientes não iam aderir talvez aquilo ali. E aí foi uma batalha, né? O meu marido apavorado, não queria mais de que a empregada fosse. Eu falei, olha, eu vou continuar trabalhando, a gente tem que manter algumas coisas. E a gente disse, e tua amiga? Não, eu também. Eu vou de manhã pro estúdio, nós vamos trabalhar, ligar cliente por cliente e vamos indo. Chegou no final do primeiro mês, a gente já estava com 50% de todos os clientes sendo atendidos. Então, assim, foi um número bem expressivo, porque a gente sabe como aconteceu em outros locais, né? Que faziam, só vai ser 2 semanas, deixa assim, né? Então, eu acho que a gente conseguiu também, numa época de crise, se apoiar, ter, assim, essa parte, vamos, tá, então vamos, sabe? Eu acho que a gente tem uma capacidade muito boa de pensar no negócio, né? De se envolver com o negócio. Por exemplo, as férias, né? Como a gente falou, a gente tem 2 filhos cada uma e tem férias escolares de 3 meses, né? A gente poderia sair pra praia, pro interior, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses e voltar em março. Mas aí pensando hoje, nós estamos em março. Hoje nós estamos com as agendas lotadas. Nós temos 3 agendas, 3 às vezes funcionando por manhã em cada estúdio. Nós estamos com agendas lotadas, graças a Deus. Mas eu acho que muito disso vem de nós alimentarmos as agendas. A gente sai de férias, mas a gente tem sempre um cuidado de manter e se preocupar e fazer com que a pessoa entenda que tenha que dar continuidade àquela atividade. Então a gente sai como profissional, como empreendedora, como dona do negócio, mas o negócio sempre continua, né? Tá sempre fluindo. Isso é bom para nós, sim, como empreendedoras, mas também para as pessoas. No momento que a pessoa compreende que aquilo faz parte da vida dela, é um estilo de vida, ela com certeza vai tirar frutos daquilo. E isso também é gestão, né? Sem dúvida. Tu saber, ó, sai agora ou sai depois, pode ser. Ah, Val, tenho aqui, tá, então tu fica. Então, é raro quando eu e a Mari a gente sai juntas, porque a gente tem que estar cuidando. E hoje a gente conta com uma equipe de fisioterapeutas que são pessoas muito... 2 estúdios, né? São 2 São estúdios, os 2. do Menino Deus e um nas Três Figueiras. Tá. E qual é o horizonte agora? É a franquia, expansão? A gente Qual é o negócio? vai aumentar agendas dentro desses negócios. Dos espaços que existem. Mas é importante ressaltar que vocês têm cursos também, porque com todo esse conhecimento que vocês adquiriram e todas essas formações, vocês criaram e adaptaram a enxergar, a ter aquele olhar do paciente, né? Ter as necessidades ali das pessoas. Vocês hoje em dia vocês adaptaram para determinados tipos de problema e vocês conseguem transmitir isso em aulas, né? Fale um pouco para nós desse projeto que também é empreender. Além de empreender na Posturale, vocês empreenderam também uma forma de mentoria, de escola, de ensino. Como é que foi essa ideia? Eu acho que a ideia agora é essa, é a gente permanecer com as estruturas físicas existentes e projetar para preparar profissionais. A gente vê uma falha de posturas profissionais e de preparações dos profissionais. Então, eu acho que a gente vai focar nisso, em preparar o profissional, o fisioterapeuta para o mercado, dentro da metodologia Posturale. O que a gente vai dar de curso hoje é juntar toda essa nossa bagagem, né? Não é só uma formação de Pilates, é a metodologia Posturale, é tudo que a gente já viveu, vivenciou, vive hoje e o que dá certo a gente passa para um profissional. Então eu tenho certeza que com a bagagem que ele vai sair da formação, ele pode atender qualquer pessoa que vem, que a pessoa vai procurar, entende? Então ele vai ser bem preparado no mercado. E já a partir do 3º ano que a gente tinha, 2º, 3º ano do estúdio, a gente já começou a montar uma apostila com todos os exercícios, objetivo, músculos que são atuantes naquele movimento, né, os principais, o movimento, né, como ele deve ser realizado conectado com a respiração, notas fisioterapêuticas importantes, né, para serem observadas durante aquele movimento.
Então, essa apostila, ela tem mais de 300 páginas. Então, assim, a gente tem um carinho enorme, né, por aquilo. E quando entrega para uma fisioterapeuta, a gente sempre fala, né, cuida bem disso. Não empresta para ninguém, é teu. A gente sabe que não acontece, que vão lá, tiram o xerox, né, mas a gente percebe que quando a gente entrega aquilo ali, a gente entrega uma parte de nós, né. Então, hoje a gente conta, assim, com uma equipe muito redondinha, né, Maria, profissionais que se identificam com a gente e a gente se identifica com elas. Então, assim, são colegas que, juntamente com essas colegas, a gente tem aprendizados também. Então, cada fisioterapeuta às vezes faz uma especialização, né? Troca um pouquinho. Então, tem algumas fisioterapeutas que estão há mais anos com a gente que também fazem parte desse projeto e já atuam, né, na formação de outras profissionais que querem prestar serviços para o Estúdio Posturale. Então, é uma outra frente do negócio, né? Mas que acaba sendo tão importante quanto os clientes. É importante a gente também preparar essas fisioterapeutas para estar com esse atendimento, com esse mesmo propósito, né? Que é isso que faz toda a diferença, né? A gente vê muitos lugares que passam exercícios para quê? Tem algum propósito? Qual é o teu objetivo com esse exercício? A gente recebe fisioterapeutas que já fizeram um curso de pilates. Aí tu pede para ela te dar uma aula antes de começar a treinar ela e tu faz alguns questionamentos, tu vê que ela tá sem propósito naquele movimento. Então assim, tá, mas o que tu quer com isso? Ah, não, eu tô te dando um exercício. Mas para quê? Né? A gente começa a criar essa conexão também dentro da fisioterapeuta para ela poder se conectar de uma forma mais que leve, né, a pessoa a atingir os seus objetivos, né? O envolvimento do colaborador também, né? É. Até para preservar todo esse trabalho que vocês construíram. No mesmo segmento vocês conseguem fazer isso. E eu acho que a gente tá num momento do mundo, assim, também, que a conexão, eu te olhar no olho, me diz o que tu tá sentindo, né? O que eu posso fazer para te ajudar? O que tu procura aqui? A pessoa precisa ser escutada, né? Hoje em dia é todo mundo no celular, né? Então isso é uma outra coisa. Ó, tu vai entrar dentro do estúdio, o celular não entra aqui, tanto para cliente quanto para fisioterapeuta, né? Tu tá atendendo o teu cliente, tu não tá vendo se a tua unha tá bem pinçada ou mexendo no teu cabelo, tu tem Flacão. conectada com o cliente. Então, achar essas pessoas, esses profissionais que realmente queiram se entregar dentro dos atendimentos, eu confesso, não é muito fácil. E os grupos de clientes é da criança ao idoso. Criança não é muito nossa. Traz. Não, é que eu acho que a criança tem que ser mais lúdico, né? A criança tem que brincar, tem que fazer esporte, né? Eu acho que para iniciar um pilates, né? Eu acho que tem que ter vontade, tem que ter compreensão, tem que entender o que está fazendo. Concentração. Hoje a gente recebe alguns adolescentes que eu acho que as mães ficam muito preocupadas por questão das posturas. E eu acho que tem uma ajuda muito grande da nossa parte para a vida daquele adolescente, se ele quiser. Porque eu acho que a gente pode ensinar a ele se enxergar, porque o adolescente ele não sabe que ele está nesse planeta, né? É um João Bobo, assim, o corpo, eles vão crescendo e eles não vão sabendo se sentir, se apropriando do corpo. Então, eu acho que neste momento, nós, fisioterapeutas do Estúdio Posturale, temos o intuito de ensinar eles a se entenderem e fazer um trabalho da evolução postural. Então, a gente vai cuidar muito mais da postura. Sem uma boa orientação, o trabalho muscular, ele pode, inclusive, trazer malefícios, né? E um entendimento ali da conexão da pélvica, da parte abdominal. Como é que é isso, Valéria? Tu me falou antes ali. Como é que funciona essa? Tem um dos princípios, a gente estava falando das crianças, né? Sim. O método, ele tem alguns princípios, né? Um deles é a concentração. Então, assim, a gente sabe que criança não consegue se manter concentrada, né? Por uma questão de maturidade cerebral mesmo. E outro princípio do método é o powerhouse, né? Que é esse cinturão que a gente tem aqui, que o criador do método sempre considerou que no momento que tu tem isso, a força, né, dessa região bem estabelecida e um entendimento de como acionar bem essa musculatura, tu consegue distribuir a força tanto para membros superiores como para membros inferiores
de uma forma mais correta e harmônica. Postura. Então assim, sempre vai existir, e por isso que a gente falou antes, né, de muitos músculos trabalhando ao mesmo tempo. Então, tu vai estar fazendo exercício de braço e eu vou estar dizendo, ó, controla aqui teu abdômen, solta o ar, fecha as tuas costelas, percebe que tu tá ativando a musculatura do abdômen, porque muitas vezes tu tá fazendo um exercício de braço e tu pode estar forçando a tua lombar. Então, tu tem que estar em um mesmo exercício, conectando o teu corpo como um todo, e o powerhouse é quem vai estar sempre ativo para conseguir manter uma estabilidade, né, do teu tronco, da tua coluna de uma forma correta. Essa semana eu gravei um vídeo que nós alimentamos o nosso Instagram com vídeos e dicas, né, de fisioterapeutas sobre a importância do powerhouse, do core, que a gente chama. E eu fiz uma comparação que é como se fosse iniciar o projeto de uma construção de uma casa. Tu começa o projeto de uma construção de uma casa por uma fundação. Se tu não faz esse projeto, se tu não inicia por aí, tu vai ter consequências. Então, iniciar um trabalho de força muscular do corpo, sem pensar no core, no powerhouse, a gente pode ter uma estética, né, bonita. É legal ter um abdômen sarado, cheio de gominhos, sim, mas tem que pensar nessa questão da fundação, a musculatura interna, a musculatura profunda. Se tu só trabalhar a musculatura externa, a musculatura superficial, nós recebemos muitas pessoas hoje com dores na lombar, perda de urina, dificuldade nas progressões dos exercícios. As pessoas não conseguem evoluir porque não tem essa sustentação. Então, trabalhar essa força interna é fundamental. Então, acho que isso é uma das questões que o Pilates foi crescendo com o tempo, no quesito tratamento de hérnia de disco. Então, acho que isso faz toda a sustentação. Hoje, os médicos indicam Pilates para tratamento de hérnia de disco, lombar, por exemplo. Então, isso é um tratamento. Fazer exercícios focados nessa região trata uma hérnia de disco, que é uma lesão na coluna. O corpo pode reabsorver e melhorar sem fazer uma cirurgia. Perfeito. Você que acompanhou a Valéria, a Mari, dando essa aula maravilhosa, não só de gestão de negócio, né, feminino, mas uma aula de saúde pra gente, né? Você que se interessou aí pelo Pilates, tá? Sabe agora a diferença de uma academia para o Pilates. Inaugurando então a nossa série hoje de empreendedorismo feminino, sensacional, bacana, parabéns, gurias, pelo trabalho de vocês, magnífico. E depois vocês vão se assistir lá, foi sensacional, posso dizer para vocês que foi sensacional e todo mundo está de parabéns. Então inscreva-se ali no nosso canal, você vai ficar sabendo dessas e outras notícias e outros programas, outras dicas maravilhosas. Agradecemos muito, né, Aline? Muito obrigada, Mari e Valéria, por compartilhar todo esse conhecimento sobre a fisioterapia, sobre o Pilates, sobre toda essa estruturação que vocês criaram. Parabéns pelo empreendedorismo de vocês e com certeza vão ter que retornar aqui para o podcast para inventar mais novidades para a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos o convite, muito obrigado e estamos sempre disponíveis para vir aqui conversar com vocês. Tem muitos capítulos da história. Sucesso para vocês. Vocês acompanhem então os nossos Pod Business e podcasts e os Business Partners com as nossas dicas. Inscrevam-se lá no canal, acione ali o nosso sininho para receber as notificações. Obrigado pela audiência de vocês até aqui e até um próximo. Pod Business, o podcast da M-Stort.